Conceito de totalitarismo. Né? Então, do que se trata aí esse conceito que é elaborado dentro da ciência política? Né? Então, como todo e qualquer conceito científico, o conceito de totalitarismo busca dar conta de explicar, né, determinados elementos da realidade. Né, do ponto de vista histórico, então, da realidade histórica, sempre, né, geralmente se utiliza como exemplos a Alemanha nazista, a Itália fascista e a União Soviética sob o Stalin, né, como exemplos de regimes políticos totalitários. Então, vou aqui fazer uma explanação baseado no Dicionário de Ciência Política do Norberto Bobbio, né, no verbete sobre totalitarismo. Grosso modo, a gente pode definir, então, totalitarismo como um regime político autoritário. Então, é uma organização política do Estado, né, que busca o controle total e absoluto de todos os aspectos da vida do cidadão. Então, é um controle do Estado do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural. É um Estado aqui com controle total e absoluto de todos os aspectos da vida do cidadão. Vou colocar aqui, então, 6 características principais, para a gente conseguir aí identificar um regime totalitário. Certo? A primeira característica seria a existência de uma ideologia oficial que diz respeito a todos os aspectos da atividade e da existência do homem e que todos os membros da sociedade devem abraçar. Então, o regime totalitário se fundamenta a partir de uma ideologia oficial, um conjunto de ideias, então, consideradas as ideias oficiais da sociedade, as ideias corretas da sociedade e ideias baseadas, então, fundamentadas em todos os aspectos da vida social. Não são só apenas ideias econômicas ou ideias políticas, são também ideias relacionadas ao comportamento do indivíduo. Então, há um pressuposto de que como nós, cidadãos, devemos nos comportar de acordo com a ideologia oficial. Então, esse é uma primeira característica, a existência de uma ideologia oficial que parte do Estado e que visa moldar todos os aspectos do comportamento humano dentro dessa sociedade. Uma segunda característica é a existência de um partido único de massa, dirigido tipicamente por um ditador, estruturado de uma forma hierárquica, com uma posição de superioridade ou de mistura com a organização burocrática do Estado. Isso é uma característica muito forte presente nos regimes totalitários, que é o controle desse Estado autoritário por parte de um único partido de massa, que reforça aspectos da hierarquia, afinal é um regime autoritário. Então, o militarismo ele é muito presente, principalmente no que se refere à estrutura de dominação típica das Forças Armadas, a obediência e a disciplina cega em relação ao superior. Isso é reforçado a todo momento, por isso que se mistura com a organização burocrática do Estado, porque também essa estrutura de poder, de dominação típica das Forças Armadas vai compor o Estado, vai compor a organização burocrática. Então você vai ter figuras de domínio, o culto aí a um ditador a partir dessa lógica hierárquica. A hierarquia é um elemento extremamente importante para a dominação dentro de um regime totalitário. Esse partido ele é composto por uma pequena percentagem da população, de militantes ativos, que vão nutrir aí de forma apaixonada e inabalável a fé na ideologia oficial do Estado. Então, assim, é um grupo de pessoas que seguem de forma irracional, criando inclusive vínculos afetivos com a liderança e com a ideologia,
e que vão, né, ser aquela minoria barulhenta, uma percentagem pequena de grupos que vão propagar as ideologias, que vão tentar impor essa ideologia para a maioria da população. Então esse partido é composto mais ou menos dessa maneira. Terceira característica, né, a gente tem aí a existência de um sistema de terrorismo policial, que ao mesmo tempo apoia e controla o partido. Então, o elemento da força, do uso da força, da imposição dessa ideologia por meio da força. Além disso, esse Estado terrorista, porque se impõe por meio do medo, o medo de ser denunciado, o medo de ser preso, o medo de ser torturado. Afinal, os direitos do ponto de vista político e civil são suspensos. Um regime político onde predomina o arbítrio, e aí não tem racionalidade que consegue combater o arbítrio, ele se impõe por meio da força. Nessa forma de Estado terrorista, há também um elemento importante, que é o desenvolvimento da ciência moderna, especialmente da psicologia científica. Não é uma violência, então, que ela é utilizada de forma irracional, é uma violência arquitetada. Então, as torturas, o modo de organização, sei lá, dos campos de concentração, a maneira de perseguição, ela é cientificamente fundamentada. Então, assim, você vai ver que nesses regimes você tem um desenvolvimento absurdo da ciência. Claro, é uma ciência sem nenhum limite ético. A ética ela é retirada como parâmetro para o desenvolvimento científico, e aí os testes em seres humanos, as coisas mais absurdas que a gente possa imaginar, são desenvolvidos nesse regime totalitário. Tá? Quarta característica, seria que o monopólio tendencialmente absoluto nas mãos do partido, baseado na tecnologia moderna, da direção de todos os meios de comunicação de massa, como a imprensa, o rádio e o cinema. Então você teve nesses regimes um controle quase que primordial da propaganda ideológica, difundida por meios técnicos científicos, os meios de comunicação de massa. O investimento no cinema, o investimento na imprensa, no rádio, de propagação das suas ideias, ao mesmo tempo que censura toda e qualquer ideia contrária que possa emergir aí contra o regime totalitário. Então você tem também essa quarta característica. A quinta característica é um monopólio também absoluto nas mãos do partido e também baseado na tecnologia moderna de todos os instrumentos da luta armada. Então, como há essa ênfase na força e no desenvolvimento do controle por meio da imposição de um terrorismo de Estado, você investe pesadamente no monopólio dos instrumentos da luta armada. Então é um investimento técnico-científico absurdo também do ponto de vista do exército, das armas, da polícia de controle interno, e no caso do nazismo, do fascismo, como você tem lá o cenário da Segunda Guerra Mundial, a expansão dessa luta armada para além dos territórios estabelecidos desses países totalitários, certo? E a última característica é um controle também absurdo, que existe em torno da economia. A economia ela é controlada pelo Estado, que os elementos que serão lucrativos, os que não serão, os setores produtivos, o Estado obtém aí um controle absoluto disso. Então essa seria a sexta característica do totalitarismo. Ok? Peguem essas características aí, então, e depois tentem encaixar aí nos regimes políticos, por meio de aproximação, que poderia ser considerado totalitarismo, o que não queria, ou que não poderia, certo? E, bom, vamos ficar por aqui, beleza? Vou deixar esse texto com as 6 características aqui no canal do YouTube aqui para vocês, beleza? Um abraço.